Fala pessoal, tudo bem? Como de praxe, mais um vídeo para o canal. Hoje a gente aqui com um amigo do Igor, que acabou virando meu amigo agora, porque a gente já estava batendo um papo aqui. Mas antes de começar, Igor, manda aquele recadinho. Eu tô com a voz meio prejudicada por causa do jogo, mas vamos lá. É aquilo, pessoal, como sempre, curte, compartilha, fala pros amigos, quem gosta, quem não gosta, clica no sininho, ativa a notificação. E hoje nós vamos falar com um amigo que eu conheci através do futevôlei e que tem uma história incrível, incrível. E aí a gente vai fazer esse bate-papo aí bacana com ele. Ele vai se apresentar. Antes de tudo, você já deixa suas redes sociais e... Nome da empresa, tudo. Não precisa nem falar, né? Isso aí. Boa tarde, pessoal. Eu sou Arnaldo Júnior. Muitas pessoas me conhecem como Joe. Hoje eu trabalho aqui, não preciso nem falar, né? Tô brincando aqui, mas hoje a gente, referente a suplementos, né? Tô numa grande empresa, graças a Deus, na Black School. E estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história, né? Passar um pouco, né, Arnaldo, de conhecimento, de aprendizado, né? Porque eu acho que ao longo das nossas vidas a gente aprende muito. Com certeza. E acredito que com a sua história, o pouco que eu sei, hoje eu vou saber mais. Sim. O Igor sabe um pouco, mas eu acho que a gente vai aprender e passar para esses jovens, meia idade, bastante coisa bacana. É isso aí. Cara, o Igor tinha me falado, né? Referente, fiz questão de vir aqui sim. Eu sou um ex-atleta, profissional de futebol. Comecei a minha carreira com meus 14, 15 anos já no Santos. Nossa Senhora, no Santos. E eu sou santista. Sou santista, se quiser deixar um abraço pro pai, pra mãe, pra família toda, porque esposa, porque geralmente tem que falar, mas vocês não falam família, tamo aí, esposa, beijo, Donina, todo te mundo amo. segue lá, meus filhos, Yasmin, Cauã, meu pai Arnaldo também, Arnaldão. Que legal. Estamos aí. As redes sociais, falando nisso, eu fui hackeado, né, nesses últimos dias aí. Mas vamos tentar, faz parte. Arnaldo Júnior 9. Né, tanto no Instagram. A gente vai marcar e aí vou tentar recuperar, né? Sim, mas vamos sim. lá. Então, eu comecei, né, a minha carreira, né, com 14, 15 anos, indo aqui de Pirituba também, mais próximo aqui, Jardim Santo Elias. Jardim Santo Elias. Bem pertinho Bem legal, daqui. E eu saí daqui com 14 anos, né, com um sonho, como toda molecada. Como todo tem, jovem todo brasileiro, jovem né? sonha. Eu já jogava bola desde de pivete, né, bem de pequenininho. E aí com 14 para 15 anos eu fui morar na Vila Belmiro, lá debaixo da arquibancada, né, nos alojamentos lá. Então eu tive uma experiência assim, sair de casa cedo, né? E isso me acarretou muita bagagem, né? Em ser um ser humano melhor, Sim. não só apenas no futebol, pode ir. Porque, e quando você começou, antes de ir, você jogou em algum campo de várzea aqui? Não, eu joguei no Real Madrid, Vila dos Remédios, Real Salão, Madrid. Eletropaulo, que era futebol de campo. Pô, Eletropaulo, a gente Também tinha um lanchinho no final lá. Pô, coisa linda. A Fichinha, pessoal lá do Eletropaulo. Aí aqueles campeonatos DEF, escola, né? Sim. Copa da NAP, todas essas coisas a gente pôde presenciar, né? Jogamos lá um pouquinho também. Depois eu tive uma passagem pela ABB, né? O Banco do Brasil, fui para a ABB. Depois eu saí porque aí eu realmente Se destacava também. eu graças a Deus Deus me deu esse dom aí no futebol, e por onde eu passei eu consegui fazer a diferença, né? Algumas vezes. E foi quando eu tive o convite, né? Fiz teste lá no Santos e acabei aprovando, voltando nessa situação. Foi Sim. quando eu comecei a morar. Primeiro passei na pensão, fiquei lá na pensão, né? Depois, quando eu fui aprovado para o time, eu descia praticamente todos os dias, cara, de carro. Praticamente não, todos os dias. Meu pai, meus tios, né? Minha mãe me acompanhava. É como se minha Treinava todos os dias. É bom falar isso porque Todos os os jovens hoje que têm esse sonho, pega aí as dicas de como que é. Nada é fácil. Não é fácil. A vida de jogador, se você sonha com isso, primeiro a dedicação tem que ter, e muito, né? Não adianta ser só talento. A gente brinca, isso é para vocês, né? Principalmente essa molecada, que a gente vê muito Sim. o pessoal na várzea. É engraçado esse papo que a gente tá tendo referente a isso,
Porque você tá jogando e aí você tá sempre nas rodinhas, né? Aí o pessoal, pô, mas fulano lá, o cara é craque, foi craque, jogava muito, não teve oportunidade e tal. Só que eu vejo com outros olhos, né? A gente sabe que tem muita gente que não teve oportunidade realmente, mas Sim. muitos desses meninos tiveram sim oportunidade, mas, cara, esse negócio de dedicação é muito sério, porque quando você se destaca numa várzea, você está lidando com pessoas diferentes do seu nível de habilidade, vamos supor Sim. assim, né? Então tem um cara que se destaca muito, tal, você vê aquele moleque, nossa, isso aí vai ser jogador. Cara, mas na hora que vai um sub-12, hoje eles têm sub-6 já, pra você ter noção como o meu futebol tá evoluído. Então quando você pega lá que vale mesmo, sub-14, sub-15, que aí todo mundo no mesmo nível, irmão, aí todo mundo na mesma pegada, aí o cara treme. Quer entender, né? Eu cheguei aí na Federação Paulista de Salão. É isso que você tá falando. Na hora que eu vi, eu falei, moleque de 7 surreal, anos né? jogando desse jeito. Sim, cara. O negócio tá muito profissional. Então, às vezes, o talento, e hoje ele não quer dizer... É uma porcentagem óbvia, mas se você não tiver dedicação, força de vontade e o físico, só o talento... Foco, você disciplina, né? Esquece. Porque é a hora que junta, né? Onde aí a gente tinha aquela velha frase, onde separa os homens dos meninos, independente da idade. Caramba. Né? Porque a hora que você tá lá no clube, que você vê, caraca, todo mundo come a mesma comida, todo mundo tem as mesmas regalias, né? As mesmas obrigações, aí são aqueles que vão se destacar, né? Então, quando eu cheguei no Santos, foi em 98 para 99, aí lá eu encontrei, na época o Robinho, né, o Bruno Moraes. Você jogou com esses caras? Joguei com esses caras. Legal. O Ferrinho, enfim, uma galera que depois, posteriormente, o Diego, né, que eu sou 8'4", o Diego 8'5". Então, lá era uma estrutura assim, Sim. cara, sem palavras, muito. Hoje não dá nem pra comparar. Naquela época, pra nós já era nossa, a gente ganhava R$150, pra ter noção. Ajuda de custo, a gente era feliz pra caramba. Mas a molecada que tá chegando aí no meio da bola, tem muito que aprender, tem muito que se dedicar, porque você quer chegar é difícil, né? Mas se manter e o bacana, que chamou muito a minha atenção e surgiu o convite pela sua história, justamente por isso, né? Porque existe uma ilusão, né? Porque hoje a mídia tá aí, a rede social tá aí, então as crianças às vezes olham, ou às vezes um adolescente acha que é fácil para chegar a ser um jogador de futebol, e tem que entender que tem um sacrifício, né, Arnaldo, que nem se falou. Muitas vezes acha que é só chegar lá e jogar, não é, mas você tem que abdicar da família, de amigos, lazer. Você vai ter que entender que você vai, de repente, você tem um conforto na sua casa e você vai para um lugar que você não tem esse conforto todo, porque você vai morar debaixo de uma arquibancada. Então você vai ter que se adaptar, né? Sim. O processo familiar nisso envolve e ajuda muito. Isso eu sou grato, né, muito a meus pais. Minha mãe, infelizmente, faleceu, né, tem 4 anos, mas sempre me apoiaram, sempre... Minha mãe, lógico, né, ficava chorando e tal, mas é mãe, é pai, mas meu pai, vai lá, moleque, vai lá, vai pra cima. Então, você, pai também, né, você tem que entender que o sonho do seu filho não pode ser apenas o seu sonho, né, porque tem muito pai que acha que, não, como eu não fui jogador, meu filho... É natural, as coisas têm que ir natural, mas quando você encontra o natural do seu filho, apoie. Né? Faz essa alavanca, ajuda, porque, cara, eu não tenho como falar, não tenho um pênalti com meu pai, com a minha mãe, sabe, com meu tio, que sempre me apoiaram, que me ajudaram, me levavam. Então, assim, a família, a estrutura familiar é tudo, né? Deus 100%, sim. Mas e eu falo, né, a família hoje, cara, o cara que não tem uma família, que não tem um berço familiar, é complicado. Para tudo, né? A base familiar para tudo, né? Hoje a família, né, infelizmente aí a mídia, o pessoal fala, a família é uma instituição falida, né? E a gente não pode ver por esse lado, né? Sim. Eu acho que é acreditar, e é o que a gente quer aqui no canal, passar isso que é possível. Vamos ter fé, vamos acreditar nos sonhos. E o que ele falou, eu até me arrepiei aqui, porque é uma coisa que eu falo para os amigos. Eu tenho meu filho hoje,
ele atua, ele é ator, tá com 8 anos de idade. Só que eu observei que o talento dele era esse, não transformar ele no que eu quero ser. Exatamente. É o sonho dele. E vocês, Exatamente. pais, mães, observe o talento dos seus filhos. A gente fala muito, em quase todos os vídeos a gente fala sobre isso. E aí veio a calhar dele contar essa história que os pais Sim. apoiaram sempre. Até nisso, né, os pais hoje, infelizmente, a mídia, né, o celular, acaba afastando muitas famílias. Então, nisso que você falou, é um ponto legal de você observar o talento do seu filho. Porque hoje em dia você tá lá se eu tenho minha filha Yasmin, de 8 anos, Calma, 4, eu evito dar celular para eles. Eu também faço Respeito isso. todo mundo que dá. Só que, Sim. cara, é muito fácil, né? A criança tá lá enchendo as paciências, que é criança, é normal, você toma o celular, tipo um cala a boca. Cara, o que você tá passando pro seu filho, né? Qual que é a estrutura? Qual que é a educação? Porque eu vejo muitas pessoas, educação na escola não. A escola é pra você ir lá e ser ensinado. Sim, Educação é você um tem que ter em casa. complemento, é um complemento, Exatamente, é uma educação junção. você tem que ter em casa. Então, observar o talento do seu filho. Porque às vezes o pai também é tapado, né? Igual a gente falava antigamente, que você vê muita história, né? Você é doido, meu pai, não queria nem saber, os mais antigos, né? Mas hoje a gente consegue observar melhor. Então, dê oportunidade para o seu filho sonhar. Eu falo isso para os pais, isso é muito interessante. Sim. Dê a oportunidade para o seu filho sonhar. Então, apoie, né, ele sempre, e você observar, cara, aquele vai bem, aquele não vai. Filho, é isso que você quer? Se você quiser, filho, eu vou te apoiar. Sim. Se você quiser, vamos para cima. Se não der certo, amém, tentei. Tentou. Ruim é você chegar amanhã depois e falar, não deu porque nem tentar eu tentei. E eu falo isso até para as pessoas, porque no final de semana passado foi aniversário do meu filho. E eu faço isso que nem você. Em casa a gente tem um limite, tem um horário, 1 hora, porque também a gente não pode privar Sim. da tecnologia que está aí. Mas a gente fez uma recreação, eu não fiz em buffet nada. E aí eu e meu irmão tiramos para fazer recreação. Eu, naquele dia, eu falei, eu não vou beber, eu vou fazer essa molecada brincar, que é o que eu faço. Legal. E aí eu queria que os pais que estavam na festa entendessem a mensagem. Viram eu e ele brincando, eu queria que eles saíssem da festa e viessem brincar com a gente. Mas não, eles falaram, nossa, que incrível. Eu falei, cara, vocês não pegaram a mensagem. Mas vamos pegar, uma hora vou pegar. Uma hora chega. E voltando lá na época do Santos. E aí com lá no Sub-15, né, com o Robinho, com aquela galera, inclusive um abraço pro Robinho, uma vez ou outra a gente sempre bate um papo. Esse dia eu tava no litoral, chamei ele lá, a gente não pôde se encontrar. Mas a gente carrega a amizade de muitas pessoas lá. Morei naquelas arquibancadas, que foi uma experiência assim, muito boa. Fiquei lá sub-16, 17. Na época era infantil, juvenil, hoje não. Hoje é sub-10, 12, hoje já mudou, né? Então fiquei lá até juvenil por aí. E depois eu vim passei no São Paulo, depois eu vim pra Portuguesa, aí eu fui pra Itália, aí voltei, fui de novo, aí voltei. Aí foi quando a minha história no futebol começou a contusões, né? Eu tive uma contusão séria no joelho, que a gente tá até batendo um papo aqui antes. Sim. Né? Então, rompi o ligamento cruzado e aí começou uma história, mas a gente vai desenrolando essa história aí. Foi através disso, né, que hoje eu falo que eu conheço a Jesus, né? Eu sou cristão, me converti justamente por isso, né? Eu fui pela dor, né? Um momento difícil, um momento difícil que eu estava passando na minha vida depois que eu tinha voltado da Itália. E você ficou lá quanto tempo? Na primeira vez fiquei 6 meses, né? Vai de uma história também longa, mas eu passei lá, eu fui lá pro Torino. E eu saí daqui para ir pro Milan, foi uma confusão de empresários, acabei indo pro Torino, e o Cittadella era na Série B. Certo. Né? E aí fiquei lá um tempo, aí voltei, aí deu aquela lei, né, que foi na Copa de 2002, que a Itália perdeu para a Coreia, lembra? E aí eu brincando, né, zoava lá, tinha uns italianos que eu já tinha uma intimidade, eu ligava pros caras na época, né?
Pô, tirava mó onda com os caras, porque a Coreia ganhou, mas Sim. aquilo me prejudicou, você acredita? Porque Uma brincadeira. não foi nem Não. foi pela Coreia. A Coreia ganhou e foi um boom assim na Itália. Aí o Influenciou ministro no influenciou. país, né? Aí Na economia, tudo. eles mudaram a lei lá na Itália que só pode ter um estrangeiro em cada time. Na época não tinha passaporte, Sim. tal. E aí nessa brincadeira me ferrou. Porque eu tava com um contrato pré-assinado com Ancona, se eu não me engano. Lá nos valores até legal na época, né? E meu empresário era o Grimaldi, na época, que era empresário do Miranda, tal, do Gattuso, todos esses caras. E aí eu tive que voltar. Coisas assim, hoje eu entendo que é coisas, sabe? Acho que Deus não sei, cara. Hoje eu tento compreender, aceitar, tudo no seu eu tempo, não sou, confesso né, que eu poderia estar aí até hoje, enfim, mas Deus sabe o que faz, né? Sim. E aí por dias de contrato que eu acabei ficando aqui, era para mim ter ido para Itália só para assinar, e acabou não indo, né? A gente resolveu ficar por aqui para curtir mais as férias e tal. E aí foi quando caiu essa lei aí, e aí eu tive que ir atrás de passaporte, enfim, uma confusão do caramba. Aí depois eu fui para lá de novo só para ficar treinando. Apareceu uma oportunidade pro Panathinaikos lá na Grécia, e aí eu voltei e fiquei treinando aqui. Foi quando eu fui pro Corinthians através do Andrei Sanches, que, cara, esse cara me ajudou pra caramba. Ele era aqui da Sim, vila, né? Zemédios, Dos remédios e tal. Esse cara me deu muita força. Mas infelizmente lá no Corinthians, no primeiro amistoso que eu fiz um jogo de preparação lá, eu senti uma contusão. Aí eu já tinha operado. Eu já tinha operado. Não tinha operado ainda, foi a primeira vez, é verdade. Eu tive uma lesão. É que eu tô ficando, né, velho? Tô velhinho já, você tem que... Então, Não tá velho, não. Estamos novos. Aí foi a primeira cirurgia que eu fiz. Foi lá no Corinthians. Eu tive uma lesão anterior, quando eu voltei da Itália. Eu tava treinando, até os pais aí, essa galera que tá entrando nesse meio de futebol, evitem jogar na várzea. Se você já tá trilhando, Já cara, tá eu sei que é tá legal, direcionado. o pai não tem que jogar, vai conhece lá, todo mundo no bairro. conhece todo mundo, cara. Esquece. Numa dessa brincadeira foi que eu torci o joelho e aí eu tentei, me recuperei e tal, foi quando eu fui lá pro Corinthians, e aí eu tomei uma porrada mesmo, não teve jeito, aí tive que operar. Mas foi devido, né, ocorrências atrás de jogando na várzea. Eu tava parado ainda, até aquela resolvendo as coisas na Itália. O que determina, de repente, isso é a falta de maturidade? De repente, de ouvir ou escutar? Se teve alguém que veio e te deu Cara, um conselho, falou, não faça? Teve alguém que... Olha pra trás sua vida. Sim. Como a gente, como moleque, seu pai falava alguma coisa, você, pai, vai dormir. Sim. Justamente eu te faço essa pergunta porque, para isso, para eles entenderem que a gente já errou. Sim, mas a gente tá aqui para passar. Cara, pega isso e não faça igual. Exatamente. Né? Se essa molecada... Você pode mudar o seu destino, né? Porque eu faço... Só te cortando, eu faço isso muito hoje com os jovens. Cara, eu pego eles, os moleques do meu prédio, falo, faça assim, eles ficam me olhando. Pô, esse tiozão é chato. Falo, mas eu insisto. Eu vou contar uma pra vocês, que eu sempre conto. Eu dei uma palestrinha uma vez inclusive para um amigo, ele dá treino, né, o Elan, ele jogou no Flamengo, uma hora eu até trazer ele aqui, que ele é aqui da área também, foi campeão na Copa do Brasil. O Elan também tem uma experiência, hoje ele é professor de futebol no posto 11, moleque é 10. E aí eu até falei isso pros meninos dele lá, que ele tava dando treino. Eu tomei uma dura uma vez do Marquinhos, que era um treinador na ABB, de salão, que eu levo isso pra minha vida inteira, cara. Aquilo me até arrepia quando eu falo. Eu treinando, a gente treinava lá na ABB, era de terça e quinta, se eu não me engano, salão. E, cara, se eu errasse, ele parava. E, Arnaldo! E toda hora comigo.
toda hora comigo. Aí chegou cara. uma hora que eu bufei, mano. Chegou uma hora que eu falei, porra, Marquinhos, toda hora, professor, só comigo. Moleque, né? Sim. Tinha 13. Você viu? Adolescência, né? Aquela rebeldia. Foi antes de eu ir pro Santos. É. Aquilo, mano, ele tinha os pais, assim, a galera assistindo o treino e tal. Ele parou o treino. Parou. Aí ele deu um maior gritão assim, falou, ó, agradece. Enquanto eu tô chamando a sua atenção é que você serve pra mim. O dia que eu parar de chamar a sua atenção, você vai daqui pra fora. Você não vai servir pra mim mais em nada. Caraca. Cara, aquilo, você vê, eu tinha 13 anos, eu levo isso pra minha vida até hoje. Então, às vezes a gente acha que o pai tá cobrando muito do filho, é que não gosta, é que tá dando só bronca. Não, ele tá tirando o seu melhor. Então, quer Porque dizer, ele sabe que você tem você o melhor. pode dar mais, Você pode dar mais, entendeu? Então, leve isso pra vida de vocês, essa molecada. E levar pra vida profissional, independente de Tudo, quem. não, Foi pra tudo, né? Porque no trabalho, se o cara tá pegando no seu pé, é porque ele tá vendo que você tem um potencial. Então, pega essa visão e... Eu guardo isso, eu tinha 13 anos. Foi 13 para 14, foi antes de eu sair no Santos. E outra dura, que eu levei que eu falo com orgulho, essa Sim. foi do Pelé. Caramba, Quando a gente estava com 15 anos, vocês podem procurar aí, o Pelé foi nosso treinador, né, na base do Santos. Ele assumiu as categorias de base, a gente foi para Venezuela, tal, com ele, então a gente disputou o Mundialito lá, tinha seleções em E Portugal. o homem é conhecido mesmo? Isso é louco. Cara, é impressionante, onde ele vai E aí o treino de finalização, né? O lateral cruzou a bola assim pra mim, eu subi e cabeceei aqui. O goleiro foi e pegou. Aí ele parou o treino e ele falou, Arnaldo, tá errado. É assim, ó, deixa eu te mostrar. Aí o cara cruzou, o goleiro foi e saiu ele contrapé do goleiro. O goleiro tá vindo. Então, pô, vamos... Cara, Vamos que ver. dura, né? A dura do homem. Você fala que, meu Eu Deus. falei, essa E aí? eu falo com orgulho. Essa aí cruzou de novo, o goleiro saiu, bum. Tá vendo? Não é fácil? Eu falei, é fácil pra ele. E ele me deu a técnica, Fala, me deu todo o caminho. Fácil, professor, fácil. Cara, que honra ter conhecido o Pelé. E poder ter essa Sim, convivência, né, cara? convivemos com ele lá, dando treino pra gente diariamente. Um cara, assim, sensacional. Não sei que tem as pessoas que tem Como os tudo, lados, né? como todo mundo tem suas imperfeições, mas ele como atleta, né, como um ícone, assim, do futebol. Sim, Inclusive, a que gente fala. trouxe aqui no canal o sósia dele já. Sério, que Uma da hora, puta que história, legal. Foi acho que o segundo ou terceiro vídeo a gente trouxe o sósia dele. Vamos que lá, hoje tá porque a gente tá bombando aí aí também. com o negócio da Copa. Que legal, gente. E uma parada que eu queria te perguntar é assim, como é lidar com o ego? Porque você chegou num patamar bacana, você se realizou, você virou um profissional. Só que eu queria passar aí pra galera, porque tem que tomar cuidado de a vaidade, de não se achar que é muito, porque entra dinheiro. Depois eu também vou te perguntar isso, como que é essa gestão, porque eu dou mentoria de organização pessoal para mostrar a realidade das pessoas, entenderem o que vem na mão dela, se ela sabe lidar com isso. Cara, a vaidade, ela tá com você o tempo todo, né? Independente do ramo, independente. Só que é o seu coração que fala mais alto, eu vejo assim. Lembra que a gente tava falando no comecinho sobre a base familiar? Cara, meu pai é nordestino, irmão. Meu pai Sim. veio lá, ele fala, né? Eu vim num pau de arara, não tinha nada. Ele veio para tentar sorte e graças a Deus ele venceu na vida, né? Ele não foi um cara famoso nem nada, mas o que é vencer na vida? É você dar as condições, você ter condições de sustentar uma família, né, de nunca passar necessidade. Graças a Deus eu nunca passei a necessidade, sabe? Então, assim, eu sempre fui muito pé no chão mesmo, não gosto de ficar me aparecendo, sabe? Nunca gostei. Na época até engraçado, meu pai tinha condição boa, né, graças a Deus, e ele tinha um Civic Zero na Sim, época. nossa, E quando ele lá me atrás levava, era- 98, 99, quando ele me levava lá pra Baixada, eu não gostava nem que ele parava o carro perto da Vila Belmiro. Eu não gostava, cara. Não gostava porque os caras não ficar achando que, tipo, olha lá, o playboyzinho quer vir tomar nosso lugar. Não, cara. Então, tipo, eu nunca gostei disso. Então, sempre fui na boa, sempre tratei todo mundo bem,
né? Tipo, e eu falo pra molecada, cara, o ego, é Bíblia, né? A soberba precede a queda. Sim. Então, assim, quanto menos você querer se aparecer, mais você aparece. Eu tenho uma frase que eu falo, trabalhe em silêncio e deixe que o seu resultado fale por você. Né? Eu Linda tenho uma frase. equipe lá na Black, eu uso com os meninos lá, eles citam também. E é isso, cara, faz a sua parte, treina, trabalha, batalha, tanto no futebol, quanto na música, cara, e o seu sucesso ele vai falar por você. Não adianta você querer ser mais do que as pessoas. Eu tenho um exemplo, a gente vai entrar nesse assunto, porque que eu falo desse exemplo? O Ronaldo Fenômeno, foi Sim. o meu ídolo, cara, que tive o prazer de conviver durante 2 anos lá no Corinthians. Eu fui pro Corinthians através do Rincon, Fred Rincon, cara, que ele faleceu esses tempos, né? Sim, Meu pai, sim. meu pai gosta muito, ele me ajudou muito, vocês não têm noção que esse cara me ajudou. Quando eu tava no Palmeiras, tal, que eu fiz 4 cirurgias Sim. no joelho, tive que parar minha carreira justamente por isso. E o Ronaldo, cara, eu via, ele era um cara, pra você ter noção, de atitude simples. As pessoas, não, porque é um mala, cara, o cara chegava lá, bom dia, bom dia, bom dia. E aí você via uns e outros lá, que tipo, sabe, os caras tinham que levar café na maca, a gente ficava lá, né, na fisioterapia e tal, tinha que levar café. O Ronaldo não, ia lá, pegava o dele, fazia o A dele. diferença, né? Então, por isso que Ronaldo é Ronaldo. Você vê Não hoje é na à toa, Copa, né? ele tá lá, ele aparecia no telão onde estava assistindo o jogo lá, todo mundo batendo palma pro cara. É manter a sua essência, né, cara? É não esquecer das suas raízes. Eu prezo muito isso. Veio a calhar com meu filho, vai sair a série com o Spider-Man. Pô, eu tava sentado com o seu Jorge. Que legal. Podia inflar meu ego, falar, meu, é um ser humano, é uma pessoa. Eu só torço para que ele seja muito maior. E como ele já é, no caso do Ronaldo, pô, o cara sentou do seu lado. E as pessoas não se acharem, né, cara? Sim, Eu acho que é manter muito o pé no chão. Tem muitas pessoas aí que você vê, cara. Às vezes o cara não tem nada e acha que ele é tudo. E aquele que tem tudo é de pessoa para pessoa. De Né? pessoa para e não- pessoa, acho infeliz- que a base familiar também, que nem se falou, a estrutura, né? Sim. Tem muita gente boa, né, nesse Tem. mundo, tem muita gente boa, mas infelizmente tem uns meia boca por aí que se acham, que quer pisar nas pessoas. Né? Você tem que crescer pelos seus esforços, tem que crescer pelo que você as oportunidades que Deus te dá, você agarrar. Aquele negócio, né? O cavalo passou, monta, sela, mas não precisa, cara, pra você conquistar as coisas, precisar pisar nas pessoas, né? Sim. Querer derrubar as pessoas para alcançar seus objetivos. E é legal você falar isso, porque pelo que você está falando, eu consigo perceber algumas coisas. Que você é um cara que fala bem e se relaciona bem com as pessoas. Eu acho que o relacionamento também, em qualquer ambiente, Muito. faz muita diferença. Você chegar, você falar um bom dia. Vou até deixar a dica de um livro aqui, As Armas da Persuasão. Leiam esse livro, que ele é incrível. Vai mudar. Você começar a fazer poucas coisas que lá fala, já vai mudar a sua vida. Quer falar um bom dia, dar um sorriso, não ficar tímido. Eu acho que no futebol é isso, né, cara? As pessoas, elas, por conta da timidez, acabam não conversando com as pessoas e aí os caminhos eles se fecham mais, né? Com certeza. Relacionamento, network é tudo. Entendeu? Eu sempre fui muito brincalhão, sempre me expressei bem, né? Até na faculdade mesmo, sou formado em contabilidade. Eu sempre fui o líder da classe, sabe? Representante da classe. E você tem que ter esse diálogo com as pessoas, tem que ser solícito, sabe? Você tem que, eu falo muito para minha esposa, para todo mundo que eu conheço, quando a gente tá, sinceridade é muito legal, mas, cara, você tem que saber com quem você vai ser sincero, E o sabe? que você vai falar? O que Não é você tudo vai, que precisa, exatamente, porque às vezes as pessoas não estão preparadas Sim. para ouvir o que você tem para falar, então você tem que ir na manha do gato, né? Vai se relacionando, vai pegando a confiança da pessoa. Entende quem é a pessoa. Exatamente, isso é relacionamento, cara. Independente da classe, independente
esteja no local onde você fizer, onde você estiver e faça a diferença. Exato. É com branco, é com preto, é com rico, é com Sem pobre, distinção, sem né? distinção, cara, né? A gente inclusive um lema da Black School, né? A caveira preta Black School é justamente isso, é igualdade. A caveira significa igualdade, independente de qualquer coisa, você vai virar uma caveira, irmão. Sim. Sabe? Você vai O é fim caveira, é igual, o fim né? é igual. Entendeu? Então, se você tem isso, se você tem esse relacionamento, se tem essa humildade, você vai longe, independente de qualquer coisa, né? No mínimo, você não vai ser besta de ninguém, não vai ser Sim. bobo de ninguém, saber Se blindar, né? Se blindar também. Exatamente, se blindar, não deixar todo mundo deitar e rolar, né? Mas É bem isso, é se blindar e entender quem são as pessoas, porque inveja tem muito, né? Olho grande, principalmente pessoas negativas, que você vai falar o que você quer fazer, por isso que a gente está falando aqui, presta atenção para quem você vai falar, porque a negatividade ela é o que mais tem. exatamente. Então seja sempre Fale uma pra quem pessoa. vai agregar na sua vida, né? Exatamente. E aí aquela pergunta que eu quero saber agora a respeito dessa parte da gestão, de quando você estava com o empresário, tinha alguém que por trás que Te te auxiliava. auxiliava, que estava ali presente, ou era seu pai? Cara, meu Porque pai... é um mundo muito... Sim, sim. Às vezes do Os nada olhares você são ganha- muito grandes, né? explode. Na época que eu fui para Itália, velho, que eu comecei a me pensar assim em dinheiro, eu falei, nossa, velho, as coisas vão começar a explodir, né? Hoje eu brinco, eu falo, eu ganhei dinheiro com futebol, é mentira. Não ganhei dinheiro com futebol, né? Sim, Porque você teve os problemas. Tive meus problemas, minhas contusões me atrapalharam muito. Tive um negocinho aqui e ali e tal, mas nada que fizesse eu, nossa, explodir A sua igual independência hoje. financeira, que nem é hoje, né? não O cara foi. estoura aí, Não foi. já faz um contrato E milionário. naquela época não era tão assim, né? Tô falando de tanto tempo atrás, não. Hoje eu converso com os empresários, tenho contato com o pessoal. Qualquer molequinho aí, cara, 10, 11 anos, o cara tá ganhando 20 conto, Mês. 30. Pra Meu. segurar ele no clube lá, né? Os dias hoje são diferentes, entendeu? Mas isso. eu sempre tive meu pai, né? Sempre cuidando, me dando apoio. Então, assim, eu não consegui alcançar aquele ápice. Quando eu estava há pouco tempo, pra você ter noção, né? Voltando só um pouquinho, com 16 anos, o Real Madrid veio aqui me buscar. Na época eu estava no Santos e a gente tinha feito um jogo lá contra o Palmeiras, a gente ganhou de 3-1 e eu me destaquei muito nesse jogo, enfim, encurtando. E aí meu pai teve uma reunião na época com acho que era o diretor, era o presidente na época, o Vergara, que era Sim. do Real Madrid, os caras vieram aqui para me buscar, para você ver Então, A com dimensão 16 que tava anos, tomando. com 16 anos, aí surgiu quase uma possibilidade de eu ser convocado para Sub-17 na época, que o treinador lá na época, Manuel Maria me chamou para conversar, o Sérgio Farias, enfim, resumindo, né? Mas é aquele negócio, Deus às vezes nos coloca em caminhos que Que de repente não era para ser, né, É. cara? Não era para ser. Eu tive eu falo, até já brinquei com o Igor, que eu fico triste assim, hoje, porque se você falar, puxa, não deu certo porque você é ruim, você não era bom de bola, até vai, porque realmente acontece. Mas o que me pega é as lesões, sabe? foram muitas. E é isso Muitas lesões. a tristeza que fica, né? O que ficou... Porque você, pelo que a gente percebe aqui, que é nítido, né? Que você tinha um talento e, mano, era questão de E amor, tempo né? pra Pelo que você, fazia, né? pra você explodir. Mas por conta de lesão, que acontece com N jogadores aí, né? Que cara, tiveram que muito, interromper a carreira por conta de muito, lesão, né? Lá na época, pra você ter noção, na Itália, o pessoal me chamava de Nazário. Eu treinando lá no Cittadella lá. E aí os caras me falaram, Nazário, porque o Ronaldo na época tava no Inter de Milão, né? Sim. E, pô, eu tava bem pra caramba, tal, enfim. Então, eu entendi um pouquinho desse negócio aí, né? Então, tenho talento, mas infelizmente, né, as minhas lesões,
Hoje como eu falo, eu compreendo, né? Porque hoje eu sou cristão, eu tô no... Sabe eu sabe consigo digerir, né? digerir Sabe um pouquinho entender. melhor. Falar que eu aceito 100%, não, às vezes eu tenho uns tete a tete com Deus, falo, pô, senhor, tá de brincadeira. Né? Mas, cara, graças a Deus eu tenho a minha família, talvez, né, se eu tivesse nesse ramo, não teria a família maravilhosa, abençoada que eu tenho. Então, assim, Deus... E hoje o sucesso que você vem tendo, né? Que aí a gente vai entrar nesse assunto também, né? Sim, também, vamos Que é a para complementar o que ele está falando aqui, o gerenciamento dos pais. Entendam que seu filho chegar no patamar, vai procurar conhecimento, vai procurar estudar. Tem muita coisa gratuita na a internet. gente fala Exato. sempre. Tem muitos livros que ensinam a se direcionar, como fazer com dinheiro, para você não se perder, né? No mundo que a gente tá hoje, a gente tem que pedir para os pais paciência. Ciência. Porque hoje é uma loucura, cara, é uma loucura, né? Tudo muito corrido e você acaba esquecendo seu filho. Isso o pai trabalha tanto, a mãe trabalha tanto e seu Isso. filho tá lá, estudou, tal. E, cara, eu sei que é cansativo a gente chegar em casa, né? Trabalho o dia inteiro, mas às vezes seu filho tá esperando aquele momento. Pai, Eu falo brinca isso comigo pra- um pouquinho. Aí você não. Aí o moleque tá lá no outro dia, papai, vamos jogar uma bola? Papai, vamos jogar um videogame? Papai, você, não, filho, eu tô cansado. Cara, você fala assim pra tantas pessoas no decorrer do seu dia, mano. Sabe? Zé, e o seu filho que é o seu principal. filho que é o principal. E o moleque tá lá assim, ó, tipo, putz. Pense que nem sempre Cara, o dinheiro é tudo, né? Não, já Priorize você é algumas louco, coisas, né? Você é louco, não, aproveita, cara, aproveita. Eu falo, a gente tem que viver o hoje, né? O agora, Sim. né? Porque a gente realmente não sabe o dia de amanhã. E o dia de amanhã, sabe que dia que vai ser? Hoje. Sim. Sim. Meu patrão que fala isso, Marcelo Bello, e é engraçado. Sabe qual que vai ser o dia de amanhã? Hoje. Amanhã não tem. Quando você chegar amanhã, você vê que dia que é amanhã? Hoje. Então, cara, é legal trabalhar, é legal sim, cara, mas É preciso, né? pense Não fique nas só crianças, querendo colecionar pense- coisas, colecione momentos. É isso aí, cara, é isso aí. Momentos marcam, as crianças estão aí, Demais, as crianças cara. precisam de ajuda. As crianças hoje estão tão oprimidas, assim, nesse nosso mundo a milhão, esse mundo correria, que elas não têm voz. Só que, lembra que a gente falou? Cara, preste atenção no dom, preste atenção, dê atenção, Dê atenção. né? Porque amanhã ou depois, Deus me perdoe, mas vira, né, coisa ruim, tal. Mas onde eu errei? Errou. Lembra aquelas atenções que você nunca Poderia deu? ter dado. Poderia Né? ter dado. Sabe aquele berço, aquela base familiar que você poderia ter dado? Então você não cobre hoje do seu filho, da sua filha, porque lá atrás você foi omisso. Sim. Entendeu? Eu falo isso porque hoje, como cristão, sou líder também. Liderei muitas pessoas também na igreja, sou do Bola de Neve. E, cara, eu já vivi cada história, sabe? Cada momento. Eu imagino, que, cara. é impressionante. Então, é o que o Pelé que falava, né? Lembra que ele fez o milésimo gol, né? Sim. Dê atenção para as crianças. Cara, E lá atrás, hein? e passa o tempo, E isso é e passa o fato. tempo. É fato. Pode Impressionante. colocar o vídeo porque aquilo é pra vida. É pra vida. Impressionante. E é bem legal isso. Que agora eu tive uma outra pergunta. O futebol em si, você realizou por conta das lesões, você não conseguiu dar continuidade, mas observar dentro do meio que você está as oportunidades. Porque não só no futebol, dependente do lugar onde você esteja e você fazendo muito bem, abre várias janelas de oportunidades. Muitas. Hoje é engraçado. Hoje eu tô na Black School, né? Então, eu encontro muitas pessoas e o pessoal que anda comigo fala, caraca, não é possível. Eu falo, né? O pessoal, pô, mas você não... Você tem muito conhecimento que você não tá no meio do futebol. Hoje, eu até pensaria diferente, mas naquele momento, quando eu abreviei a minha carreira devido às lesões, cara, o que eu não queria ver era futebol. Sabe, eu fiquei tão te trazia decepcionado. uma mágoa, Eu né? tinha cabelo, rapaziada. Quem me conhece das antigas sabe. Eu comecei, te juro, em 2010,
2002 foi minha primeira cirurgia, tal, na época de juniores, estava no último ano, sub-20. E aí começou. Aí, pra você ter, quando eu fui pro Palmeiras, só mudando um pouquinho, para você ter noção, uma semana antes de começar o Paulista, eu estava no Palmeiras. A gente fez um jogo amistoso contra o Flamengo de Guarulhos, lá no CT. Aí tal, 1-0, eu fiz o gol. Só que num treino antes, num dia antes, eu fui dar um corte no lateral. Até o Viola, que também é da região, Violinha, um abraço, Viola. Eu senti o joelho. Aí eu, caraca, não é possível, de novo. Tá, aí fizemos esse treino, esse jogo amistoso. Jogamos, eu fiz um gol, aí tirou o time titular tudo e eu tava mancando. Aí o professor veio, na época era o Marcelo Vilar, o treinador. E um cara sensacional também. Ele falou, meu, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei. Aí tá, fui fazer os exames, tal, beleza. Corri, fiz. Aí deu que eu tava com menisco. Ali me deu um baque, né? Me deu um baque, mais menisco, pra quem é jogador, vocês sabem, cara, 15 dias. Se faz cirurgia hoje, muito na evoluído, época já era 15, mesmo. 20 dias, você já tava voltando pro campo. Então eu falei, tá tranquilo. Quando eu tinha que operar mesmo, né? Aí o professor foi lá, falou, Arnaldo, fica tranquilo, você tá em casa. E eu tinha acabado de chegar, né, no Palmeiras, há pouco tempo e tal. Mas eu tava voando, tava bem. E aí, quando eu acordei, cara, que eu fui pra cirurgia, que eu vi que eu não mexia nada aqui, eu acordei e o médico já tava do meu lado. Aí, tipo, eu não entendi nada. Porque essa cirurgia menisco, você já sai andando no mesmo dia, né? Dia. Aí, ele, já falou assim, Arnaldo, tô aqui, calma. Eu falei, o que foi, doutor? Pelo amor de Deus. Ah, cara. Aí eu já tinha operado uma vez, né? Que você tinha falado. Aí ele falou, a gente, na ressonância, não deu pra ver que seu ligamento tava rompido. Caramba. Ele afrouxou. A hora que a gente abriu, deu pra ver ele frouxo. A gente já teve que refazer, já tava... Aí eu falei, não. Aí eu comecei a chorar, cara. Eu falei, eu já lembro, mais 6, 8 meses. Eu falei, meu Deus, cara do céu. E eu num bom momento. Aí aquilo começou, eu comecei a ficar tão estressado, porque passou 6 meses, 7 meses, 8 meses, eu não conseguia voltar. E aí 9 meses, fiquei um ano não conseguia voltar e nada. Aí eles foram fazer uma artroscopia, porque eu não conseguia dobrar muito o joelho. Fibrosou de uma forma. Nossa. E aí eles foram fazer uma artroscopia para fazer uma limpeza, para tirar e, né, dobrar ele mais. Aí fiz. Beleza, voltei, tratar de novo. Cara, começou a tipo, vazar. Peguei infecção, cara. Quase tive que amputar a perna. Fui pro hospital de novo, fiquei isolado lá uns 10 dias. Aí o médico falou, cara, agradece a Deus, porque por centímetro, assim, milímetro, se pega no osso, tinha que amputar a perna. Cara, ali me desmontou, cara, me desmontou. Aí começou a cair meus cabelos, tudo. Entrei num desespero. Sim. E fiquei, né, aí vendo os caras tudo. E naquela época, se eu não me engano, era o Tite que tava no profissional. Eu tava no Palmeiras B na época. O Tite, ou era o Muricy, enfim, acabaram saindo. E o Marcelo Vilar assumiu. Foi até contra o São Paulo na Libertadores, lá no Parque Antártico, antigo Parque Antártico. Sim. Pô, aí ele subiu a galera toda, o Thiago Gomes, o Wendel, Francis, todos esses caras, eu tava lá, você tava no meio. Eu tava no meio, nossa, aquilo ali, não pelo amor de Deus, não pelos caras, mas era o meu momento ali, sabe? E aí, cara, nada de voltar, não conseguia voltar, e teve umas complicações lá internas no clube, um diretor lá acabou me dispensando machucado, aí foi quando o Rincon entrou na história. Porque esse meu amigo Léo é um irmão que eu tenho, assim, que Deus me deu. Ele tá lá no Paraná hoje, foi profissional também. O Léo passou esses dias, até uma reportagem, que foi o primeiro menino do Palmeiras com 16 anos a atuar no profissional. E até os caras fizeram a comparação do Hendrick, né, com ele e tal. Meu irmão, moleque, assim, sangue bom pra caramba. E aí ele me apresentou a Gislaine Nunes, que é advogada. Aí eu fui, contei minha história, ela não acreditou. Falou, como assim, te mandaram embora machucado, enfim. Aí o Rincon me ligou. Quando eu... Alô, Arnaldo.
Aí eu, Rincon. Aí eu falei, caraca, velho, Rincon. Aí ele vem aqui. Aí eu fui lá no escritório, conversei com ele. Aí ele não acreditou. Ele falou pra mim, isso não é verdade que você tá falando. Aí ele pegou, saiu do escritório, você vai ficar aí. Aí fiquei lá, tal. Ele foi lá no Palmeiras, bicho. Aí ele foi lá, conversou, na época era o Toninho Cecílio lá, um abençoado lá. E o Luxemburgo tava lá também, eu tratei até com o Filé na época. Aí eles falaram, realmente é isso mesmo e tal. Ele foi dispensado. Aí o Rincon falou, meu, ele tá lá na Gislaine Nunes. Vocês estão xarope. Mandar o cara, é isso mesmo, o cara tava com raiva lá por causa da Gislaine, enfim, coisa de ego, ego. Porque na época a Gislaine falou pra mim falar direto com o Luxemburgo. Eu fui, né, lógico. E aí ele não gostou, que passou por cima dele. Enfim, o cara mandou embora. Aí vem a parte de enfim, né, que processo, essas coisas que eu falo. Eu não ganho dinheiro com futebol, né? Mas peguei um dinheirinho depois lá. Sim. Tá. Então, cara, aí foi nessa situação que o Rincon me levou pro Corinthians. Aí eu operei com o Joaquim Grava. Foi no momento que o Ronaldo tinha acabado de chegar no Corinthians. Aí eu fiquei lá, operei, fiquei tratando lá no Corinthians, cara, que lugar, que recepção, os caras, ninguém, tipo, quem é você, né? Mas, cara, os caras tratando igual, Bruno Maziotti, Beto, Paulo, os caras, Bruno Maziotti, que era o fisioterapeuta do Ronaldo, hoje tá na seleção do Uruguai. Cara, os caras me deixaram, tal, que, cara, impressionante, impressionante. Foi quando eu conheci o Fenômeno, né, meu ídolo, assim, eu até brinco, fala mal da minha mulher, mas não fala mal do cara perto de mim, não, também vai ficar bravo. Mas essa é um pouquinho da história, né, do e futebol, aí, né? foi mais ou menos aí que aí você decidiu, parou. Não aí, dá mais. Aí quando eu tava lá no Corinthians, o Rincon, vocês vão lembrar, o Rincon assumiu o Flamengo de Guarulhos. Sim. Mas a estrutura era toda no Corinthians. A gente treinava no Corinthians e só ia para jogo com a camisa do Flamengo. Então a gente treinava lá no Corinthians, tal, todos os dias. Só que, cara, ele me chamou, ele falou, Arnaldo, vem pra cá. Aí eu fui, cara, eu treinava de manhã e à tarde eu chorava. Aí tomava infiltração, tentava. E uma dor. Ele chegou pra mim, ele falou, até se eu me emocionar eu ouço. Mas ele falou, cara, é impressionante a qualidade que você tem. Que eu treino, ele falou, impressionante, mas seu joelho não dá, cara. Aí eu treinava de manhã, quando ia pra treinar à tarde, não aguentava, eu ficava chorando, tomando remédio, tentando. Aí chegou uma hora que aí ele acabou saindo e eu falei, cara, na boa, não dá mais. Não dá, porque era muita dor, sabe? Muita osso no osso, não tenho cartilagem, né? Você já conhece. Sim. Eu não dobro o joelho, então hoje você vê, né? O pessoal fala do ganso, né? Reclama do ganso, mas ele... É porque o pessoal não sabe da realidade, né? Não sabe, nunca viveu. É torcedor de boteco, sabe? Que cara. Antes de criticar qualquer tipo de pessoa, primeiro vai buscar informação. Exatamente. E essa é um pouquinho da... E aí foi onde você teve que ter aquela virada de chave. Falou, agora eu vou ter que ir pro mercado de trabalho. Exato, foi duro. Foi aí quando as pessoas falaram, pô, mas você tem tudo pra estar no futebol, você tá no... Eu falei, cara, eu não suportava nem assistir jogo, sabe? De parar sem assistir jogo, eu fiquei tão traumatizado com isso, que é aquilo que eu falei, né? Pela lesão, não é por qualidade. Por qualidade você beleza, irmão, tá tranquilo. Mas aí eu comecei a trabalhar numa incorporadora, né? Tive um convite de um amigo na época e me reinventei. Aí eu comecei como auxiliar de administrativo. Presta atenção, galera. Agora vem a auxiliar administrativo. Eu até na época que eu casei, tava até meio passando uns apertos, mas cara, eu já carreguei até caixa, sabe? Carregando caixa fazendo entrega, tal, com o brother meu pra não ficar parado, ganhava uma merrequinha, mas falei, amém. Vamos lá. Vamos pra cima do problema. Vamos pra cima. Aí foi quando eu conheci essa pessoa, ele me levou lá na caixa, né, tal. Aí a gente comecei a trabalhar com ele, ganhando uma miséria, e foi crescendo. Depois passei a ser gerente administrativo, fiz minha faculdade, me formei em contabilidade e fiquei sempre pensando positivo, né? Não tinha que fazer.
né? Você não tem que fazer. É igual quando eu falei do meu pai, que saiu lá do Nordeste. Ou você anda pra frente ou pra frente. Você Não vai ficar se vitimizando, vai pra cima. Pega, como diz o Alan, pega essa visão. Sempre pense positivo. Olha lá, Cara. o tanto de coisa que esse cara passou, era um cara pra ter abandonado tudo, falando, meu, Verdade. não quero mais saber mais da vida e o que Verdade. tiver que acontecer, E aconteceu. E o cara não persistiu, falou, não dá mais, eu vou buscar outros caminhos. E aonde ele entrou, ele foi galgando devagarzinho o seu espaço. É a história do copo meio cheio e meio vazio, né? Você que olha se ele tá meio cheio e meio vazio. Eu vou olhar sempre ele meio cheio. Né? Então é isso. E aí na época fiquei durante 7 anos lá, né, trabalhando bastante, virei gerente, como eu falei, nessa incorporadora. E até eu tive o convite do Marcelo Bella, que é o proprietário da Black School, onde eu estou hoje. Que tem presentinho. Isso é pro- pena, Ó, ó. vocês estão achando que o canal é assim? Tem, ó. Hoje a Tem- gente pega- presentinho aí e é coisa firme, hein? É coisa simples. Que Mas isso. mas A gente que agradece aí o presente, né? Vê aí pra gente aí. Vamos ó, colocar nas redes alguns sociais também aí. recebidos aqui da Black, deixa eu Black abrir School. aqui pra vocês. Só que Conta um tem- pouquinho aí pra quem não tem- conhece a Black School aí, como que aí é. A Black School referente a suplemento, né? Aí, hein? Eu não vou puxar muito O pai voltou a treinar, ó. Como o pai vai ficar? camisetinha pra vocês aí. Esse é um dos Essa- nossos. Essa barrinha aqui, Atleta. galera. Pra você que treina e quer um Pode suplemento abrir aí aí, já pra, mostra ali, é igual essa aqui. Olha aí, cara. Essa barrinha pra é implementar espetacular. isso. Isso aqui é um mobile, né? Que a Galera galera. de mousse de maracujá. Black School. Opa. Esse whey aqui é sensacional. Nossa, Whey eu tô vendo aqui zero. que essas pulseirinhas aqui é coisa linda, hein? lactase. Já vou até colocar, ó. Ó, uma camisa pra você também, uma pro seu irmão. Ô, galera, que Isso legal. aqui, ó, salve, hein? Pra quem tem problema de artrite, artrose, que é o meu caso. Porra, Aqui, que ó, bacana. artrite, Obrigado, artrose. Que lindo. Ah, mais barrinha aqui, tá tudo certo. Nossa, ó, a gente agradece aí. E essas camisetas aqui são a coisa mais linda, hein? Show de bola, as camisetinhas aí. E aí você continua aí. Então, esse aí só pra falar da fã desse whey aqui é pra quem tem intolerância à lactose, né? Ele é um whey que ele já tem a lactase que combate a lactose. Então você que tem intolerância, ó, não deixa de tomar esse whey aqui, viu? Sensacional. Entre outros produtos aqui, Coloquei a minha a pulseira rapaziada curtir aí. Essas barrinhas são 7 sabores, top. O Igor já provou. Já aproveita. Já levei umas lá no futebol lá, os caras ficam Você doidos. que faz Tem a amostra atividade de física aí, pré-treino às vezes aí. quer um complemento, não quer jantar e tal. 12. Essa barrinha aqui, ela é a solução, hein? É isso aí. E aí eu recebi o convite do Marcelo Bella, foi até inusitado. Eu conto, é um testemunho, estava passando uma fase bem complicada nesse outro trabalho que eu estava. E a gente estava num culto lá no Bola de Neve, na sede. Sabe aquele dia que parece que Deus resolveu pegar você, sabe? O pastor começou a falar umas coisas que parecia que só era... Que era só ele pra sabe- você. Só pra você. Desculpa. E cara, mas eu chorava tanto. Eu chorei Sim. tanto. E o Marcelo Bella, todo domingo ele vai pra igreja com a família. Um abraço pra família dela aí também. Amanhã, inclusive, tá completando 40 anos de mercado. Que legal. Ele vai ter um evento também que a gente vai estar participando lá com ele. É um cara sensacional. Ele pega a família, ele acabou o culto, ele vai embora. E nesse dia, eu nunca falei nada, né, pra ele, nada, já conhecia ele, já tinha amizade da igreja lá de Cotia, do Bola de Neve de Cotia. Eu tinha voltado pra sede, e aí o culto acontecendo, tal, aquela choradeira, acabou o culto, e aí eles ficam tocando ainda, né? E cara, eu lembro que eu fiquei lá assim em pé ainda chorando, com uns 10 minutos. E aí peguei minha família, né, na hora, aquela palavra sensacional. A hora que eu viro que eu tô indo embora, ele tá assim, ele é barbudão, né? Ele tá lá assim, ó, sentado. Eu achei até estranho, né? Sim. Aí ele passei e falou, ô Bela, tudo bem? Marcelão, chama o Marcelão, Marcelão, tudo bem? Ele, tudo bem, Joe, e você? Eu falei, tudo na paz, tudo tranquilo. Não ia falar, não, tô passando, tudo, Sim. cara, tudo na paz. E lá na sua empresa, como é que tá lá? Eu falei, Marcelo, tá indo, né? Tá indo.
ele tá indo? Eu falei, estamos aí, né? Não gosto sabe, Sim. ficar chorando, não, cara. Aí ele falou, Joe, é o seguinte, eu tô com um projeto novo na empresa e Deus me falou de você. Eu tô com um projeto novo e eu quero que você seja o piloto nessa nova situação. Você topa? Eu falei, agora. Foi assim, 20 segundos de conversa. Por Deus tá no céu. Caraca. Por 20 segundos. Ele falou, eu quero você. Você topa? Eu falei, topa. Ele falou, então você começa amanhã? Eu falei, amanhã não, porque eu preciso me desligar da empresa, né? Aí, cara, foi desse jeito. Aí fui pra lá, me despedi lá do pessoal, né? E comecei na Black como consultor, né? Eu peguei a Zona Norte e Guarulhos e Centro como consultor de vendas e tal. E, cara, eu comecei a ter aquele prazer de novo. Por quê? Isso aqui remete a Sim. esporte, né? Tudo Então, você se vê, Se relacionar com pessoas, né? sabe? Tudo acabou E você te trazer, vê, muito você vê louco, como é que muito as louco. coisas que Deus faz. A conexão, E aí eu o comecei universo, né? com um ano de empresa, ele já me promoveu para supervisor de São Paulo. Então eu comandava São Paulo e tal. E, cara, isso começou onde eu ia, encontrava alguém do futebol, até os caras, né, depois que eu virei como supervisor, eu tenho uma equipe lá e eu vou nas arenas de futevôlei, vendo muito Barrinha, Weighton, a gente tá abrindo várias arenas, e aí você começa a encontrar vários Sim. ex-jogadores, os caras, Sim. caraca, meu, não é possível, cara, sabe? Aí o pessoal, meu, futebol parece que te persegue, impressionante. Então, assim, se você falar pra mim hoje, você é feliz? Eu falo, eu não sou feliz, eu estou feliz. Eu seria feliz e realizado se eu tivesse, né, Sim. no futebol, que era o meu sonho, que era... Mas hoje eu me aproximo muito disso, Sim. porque graças a Deus eu tô muito bem. Eu amo o que eu faço, eu acordo todo dia, né? O Marcelo fala, é a Prazer. tropa de elite da vida real. A gente tá junto com o pessoal do BOP lá, os caras são tropa de elite, é faca na caveira e tal. E a gente, nós somos tropa de elite da vida real. Você é o herói do seu filho, você é o herói do seu filho, eu sou o herói do meu filho, da minha família. Então, cara, hoje eu tô na empresa e agora, há 2 semanas atrás, eu recebi a notícia, né, que eu fui promovido novamente, agora vou ser gerente sudeste. Então, assim, cara, eu tô realizado. A gente percebeu na segunda-feira quando chegou lá, quando chegou irradiante. Eu já... E aí, essa é uma questão que bacana e aqui eu queria tocar também nesse assunto, que é, como meu irmão fala muito sobre organização, eu falo muito sobre empreendedorismo. E isso é bacana, né? É o que eu falo aqui sempre para as pessoas, entender que empreender, às vezes, não é você ter um negócio, mas você dentro dessa empresa, você é um empreendedor. Sim. Mas você entendeu que você precisava correr atrás, Se reinventar. você entrou, mostrou pouco a pouco o seu potencial. É claro que a gente tem que dar os méritos também pro empregador, que é um cara de visão, Claro. e é um cara que hoje é diferente no mercado, porque às vezes tem empresas que não reconhecem o profissional, e aí esse profissional, é claro que ele tem que buscar outros caminhos, Sim, né? sim. Mas é muito bacana que as pessoas entendam que às vezes você vai para uma empresa, no caso dele, observou a oportunidade, foi para a empresa e mostrou o potencial. É claro que o cara já tinha visto que tinha potencial, mas se você chegasse lá e fizesse o básico, hoje você Sim. continuaria como consultor lá. Exatamente. E tudo que ele passou, né? Serviu de lição, motivação, aprendizado para ele sempre fazer. Eu sou bom. Eu tinha habilidade na bola, vou mostrar que eu tenho habilidade no relacionamento, na gestão de pessoas. E É isso, pôs em prática. exatamente. É aquilo, a gente não pode se prostrar ao problema, a gente não pode se prostrar. Sim. Cara, você tem que se reinventar, você tem que... As pessoas, se você olhar a negatividade na gente mesmo, fala muito mais alto. Eu sempre cito assim, você vê como é difícil você montar um castelinho de baralho, né? Cara, demora, você pega as cartas de baralho e monta o castelinho, mas para derrubar, você assopra, ele desmorona. Então, todas as vezes que você vai tentar fazer alguma coisa, vai querer empreender,
que vem primeiro na mente? E se der errado? E se? E, cara, só aí já tá 1-0 pro inimigo. Já deixa eu de lado. Mas eu sei, é difícil, não tô falando Esse que é um trabalho, fácil, né? é um Esse é um trabalho controle, mental, é um trabalho emocional. Exatamente, mas, cara, a gente tem que ter essa noção de que você acordou, você já é um vitorioso. Sim, Então, sim. o que vier a mais, cara, glória a Deus, sabe? Gratidão Que tiver sempre. gratidão a Deus sempre. E, cara, mete as caras, porque aquilo que eu sempre falo, que eu aprendi lá atrás, um dia que você chegar lá no fim e falar, putz, eu não tentei. Porque o fim é sempre melhor do que o começo. O fim das coisas é melhor do que o começo. Então tente, cara, se esforce, brigue, batalhe, porque mesmo se não der errado, você vai falar, caraca, eu tentei, eu fiz valer. Se o resultado não for bom, mas falar, cara, Deus me abençoou, Deus me trouxe até aqui, vamos para a próxima. Nunca pare, Eu sempre coloco assim, eu tenho uma frase que eu uso, eu falo, Deus é especialista em colocar vírgula onde muitos colocam ponto final. Exato. Porque, cara, você acha que chegou no seu fim, aquela pessoa, ai, tá vendo, você não vai dar em nada. Deus vai lá, irmão, põe uma vírgula, comece a fazer uma nova história. E eu costumo falar para as pessoas também, ele lá em cima, ele não dorme, ele tá vendo o seu caminho. O que você de repente está passando faz parte do trajeto, não quer dizer que é o seu destino. Sim, exatamente. Exatamente. E lembre sempre, a lei da semeadura. Cara, Vamos você plantar o bem. plantou laranja, você vai colher laranja. Não adianta querer colher, você plantou laranja e querer colher limão, que não vai dá. dar. Então, cara, sempre pense, eu sou muito centrado assim nas coisas, sabe? Eu penso 10 vezes. Não é 2 vezes, eu penso 10 vezes antes de fazer algo, antes de falar alguma coisa. Então, cara, entenda o ambiente, aquilo que a gente estava falando, entende o ambiente, sabe? E foque. Meu tio ele fala uma coisa assim, uma frase muito legal, ele fala, veja globalmente e haja localmente. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas, mudando um pouquinho assim, o porquê dessa frase. Às vezes você quer ajudar as pessoas lá no Afeganistão, lá na Angola. Eu falo isso até de igrejas. Sim. Pô, vamos fazer uma vaquinha, fazer não sei o que para ajudar a cara. Mas às vezes tem um irmão do seu lado, senta no banco do seu lado que tá passando necessidade. E precisando de Entendeu? uma palavra, de repente uma E visão que aquilo você também, passa já muda a vida do cara. antes de você ajudar, primeiro estrutura a sua vida, os que estão ao seu redor, que depende de você, para aí sim, porque às vezes as pessoas falam, eu quero ajudar, mas ajuda, e de repente é que nem você falou, tem um familiar, um parente, um conhecido mais próximo, que tá ali e você, mano, Mas tá olhando... Às vezes até o ego, Igor, sabe? De querer ajudar para mostrar para os outros. Não, Cara, isso... faça em silêncio, irmão. Porque a Bíblia fala que tua mão esquerda faz, direita não vem, enfim, ou é o contrário. Mas faz na miúda. Quem tem que ver é o cara lá em cima. É isso aí, É cara. ele. É isso aí. A gente tá aí, a vida é curta, a gente tem que aproveitar os momentos, a gente tem que abençoar mais do que ser abençoado. Porque quanto Sim. mais você abençoa, o Papai do Exato. Céu vai te abençoando, cara. A gente tem saúde, graças a Deus, a gente tem uma vida, então a gente tem que aproveitar, cara, da melhor forma possível e deixar um legado. Eu sempre falo isso, deixe um legado, porque, cara, amanhã, quem que vai ser o Igor? Quem que vai ser o Alan? Quem que vai ser o Arnaldo? Cara, o Igor foi um cara que ele mudou a minha vida. Pelo menos de alguém. De alguém. De um irmão, de um pai. Você, molecada, a Bíblia fala, cara, honre teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias na terra. Cara, independente. Eu sei que às vezes o velho é chato, eu sou chato, com meus filhos, mas a gente quer o melhor pra molecada, a gente quer, então, respeite, obedeça, cara, que sua vida vai andar, vai pra frente. Arnaldo, cara, é só gratidão, agradecer a sua presença. Eu acho que, eu ia até falar pra você, deixa uma mensagem, mas eu acho que essa última aqui já foi a mensagem que, linda, todos peguem aí e façam isso nas suas vidas. E eu vou deixar uma mensagem aqui que eu deixo em todos, criem o hábito da leitura, é gratuito. E eu não tenho vergonha de falar, o Alan já pratica a leitura há 10 anos aí.
eu não era apto. Hoje eu sou, já tem acho que uns 2, 3 anos que eu comecei e transformou minha vida, o modo de agir. Muda tudo. Pra tudo. Ah, muda assim. Você tem Eu falo hábito de até, ler, ou não tenho muito, confesso que não tenho muito, até a Bíblia mesmo eu falo, cara, você tem que se alimentar Sim. de coisas boas. A leitura é isso. Nossa. A leitura te traz coisas. Eu Conhecimento, preciso, paz, eu reflexão. preciso me colocar mais, né, com isso. Ter o hábito melhor disso. Minha esposa que lê bastante. Nossa, hoje Mas- eu tenho minha esposa que ela fala que você é o inteligente, inteligência emocional. Mas, mano, eu falo pra ela, não é isso. A gente, mano, eu adquiri através de leitura, cara. Você passa a ser uma Rapaz, pessoa, você passa a ser mais... Muita coisa. Lembra que eu até brinco na quadra, eu passei a ser um cara mais calmo, hoje eu penso, me coloco no lugar. É isso. Mano, Calce isso a sandália é através dos da outros. leitura, galera. Exatamente. Calce sempre a sandália dos outros. Às vezes a gente toma algumas atitudes. Ah, mas o cara fez isso. É o que você falou lá atrás, no começo. Eu guardo as coisas. Eu falo, cara, antes de você julgar algo, vai entender. Antes de você ter uma atitude, cara, é no trânsito, o cara te deu uma fechada, o cara te xingou. Cara, calma. Às vezes o cara tá aí correndo pro hospital porque o filho dele, sabe? Aconteceu uma parada que você não sabe. Exatamente. Então, antes de qualquer coisa, tenha sabedoria. Sabedoria. Porque se você tiver sabedoria, você evita tragédia, Um monte de você evita confusão, você evita um monte de coisa, cara. Às vezes a gente vê aí pai matando filho, filho matando pai, é uma confusão família, e a mídia podre hoje, infelizmente, distorce o que é família, né? Eu sou mais conservador, óbvio, respeito todo mundo, mas, cara, a família tem que ser o berço, sabe? O cara sem família, ele vai penar. Então, assim, coloca Deus sempre em primeiro lugar, a sua família, e, cara, eu tenho certeza que você vai ser abençoado, nós seremos abençoados, porque, cara, família é propósito de Deus. E é isso, a gente está aqui para isso, para levar isso, e o canal, se Deus que vai explodir, a gente vai trazer ele mais vezes aqui, porque tem muito assunto ainda aqui que a gente não falou. Tem coisa, e Arnaldo, tem que minimizar, mas satisfação. Obrigado, mano, Deus por ter abençoe. aceito. Que isso. E, mano, só agregou. Satisfação, Obrigado aí vamos pelo- jogar juntos, Vamos. futebol, Cuida futebol desse brasileiro. jogo aí, hein? Porque senão aí vai jogar os dois, que aí vai ficar um mancando de um lado do outro, aí vai... Mas vai dar bom, porque os caras, pra cima os caras manjam. Mandou trabalho, Assim, dou os caras- trabalhinho. cada- Tiozinho aqui ainda dá um Cada trabalho. bom. viu? E é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Agradecer a Black School, ao Arnaldo pelos presentes aí. E aquilo. Curte, compartilha, fala pros amigos, pra quem gosta, quem não gosta, ajuda os pretinhos e vambora, que Deus tem muita abençoe. coisa boa. Deus abençoe, gente. Tamo Sempre. junto. Obrigado, galera. Tchau, Glória a tchau. Deus.